Dia 28 de maio de 2012, 16 horas e 6 minutos, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, bem como trazer o que há de mais moderno, a tecnologia de ponta para a saúde e qualidade de vida. Hoje é dia do ceramista e principalmente também o Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna, que é um dia comemorado aqui no Brasil. Nesse mesmo dia, em 585 a.C., comemorava-se uma data tradicional do eclipse previsto por Tales de Mileto, considerado por muitos a data de fundação da filosofia ocidental. Vejam bem. Tales é citado como iniciador da filosofia graças ao seu esforço em buscar o princípio único da explicação do mundo, que não só constitui o ideal da filosofia, como também forneceu um grande impulso para o próprio desenvolvimento dela. Tales é o primeiro filósofo ocidental que se tem notícia. De ascendência fenícia, nasceu em Mileto, uma antiga colônia grega na Ásia Menor, atual Turquia, por volta de 624 ou 625 a.C. Faleceu aproximadamente em 556 ou 558 também antes de Cristo. Tales é apontado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Além disso, foi o fundador da escola jônica. Considerava a água como sendo a origem de todas as coisas, e seus seguidores, embora discordassem quanto à substância primordial, entre aspas, concordavam com ele no que dizia respeito à existência de um princípio único para essa natureza primordial. Tales foi o primeiro a explicar o eclipse solar ao verificar que a Lua é iluminada por esse astro. São 16h08, vamos à notícia do dia. Na abertura do programa, falamos que hoje é o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Esse dia foi estabelecido para chamar a atenção da sociedade para o problema das mortes maternas e ampliar o debate público sobre os direitos das mulheres. Este ano a data será comemorada com atividades que vão desde seminários, oficinas, rodas de conversas e debates, até a organização de marchas com distribuição de materiais relacionados aos temas. Entre as atividades programadas, ocorre na Bahia um seminário e vigília sobre a redução da morte materna, além da distribuição dos materiais durante a marcha, em Salvador. No Rio de Janeiro, os jovens da Rede Estadual de Jovens Vivendo e Convivendo com HIV/AIDS realizam oficina da temática e o terreiro Ilê Omolu e Oxum, localizado em São João de Meriti, realiza uma discussão ampliada sobre o tema. Na Paraíba, uma roda de conversas vai movimentar a juventude e no Rio Grande do Sul haverá um seminário voltado para estudantes universitários. São Paulo cedia também a primeira Expo Saúde Alternativa. A primeira feira exclusivamente dedicada ao tema será realizada dias 23 e 24 de junho no Centro de Exposições Imigrantes. Terapias como meditação, acupuntura, massagem e outras, também antes chamadas de alternativa, mas recentemente reconhecidas como complementares pela comunidade médico-científica, vem conquistando cada vez mais adeptos aqui no Brasil,
no apoio ao tratamento de doenças como hipertensão, colesterol e doenças crônicas. A primeira Expo Saúde, então, ocorre dia 23 e 24 de junho no Centro de Exposições Imigrantes. Mais informações podem ser obtidas no site www.exposaudealternativa.com.br. Eu quero dar o meu boa tarde aqui, pelo menos a Ana, que acabou de chegar, e também ao paulistano, lembrando que hoje é o dia do hambúrguer. O dia do hambúrguer está proibido aqui em comemorar paulistano. Embora de vez em quando a gente sai da nossa dieta e acaba cometendo algumas idiosincrasias conosco mesmo e acabamos caindo na história do tal do hambúrguer. Muito bem, vamos à nossa entrevista de hoje. Hoje o Salutes tem o prazer de receber o Dr. Líbio Martiri Júnior, que é cirurgião plástico de São Paulo, professor das disciplinas de cirurgia plástica, técnica cirúrgica e de história da medicina na Faculdade de Medicina de Itajubá, em Minas Gerais. Dr. Líbio é titular, fundador e presidente por 2 gestões da Sociedade Brasileira de História da Medicina. Ele é um dos autores do livro A História da Medicina, que é este livro aqui, um pouco distante, mas ele foi lançado em dezembro do ano passado, no final do ano passado. Eu tive a oportunidade de folhear um livro que está muito bem escrito. Foi originalmente escrito na França. Tanto é que o Dr. Líbio, deixa eu perder aqui, as coisas do computador tem dessas coisas aqui. A gente clica no botãozinho errado e some tudo. História da Medicina, ao lado, então o Dr. Líbio escreveu ao lado de 2 autores franceses, né, Catherine Alameu-Raffin, que é mestre em Epistemologia e História da Ciência e Tecnologia na Université Louis Pasteur de Strasbourg, e Alain Leprege. E de novo, some o texto e a gente tem que voltar tudo de novo aqui. Alain Leprege, que é professor na Universidade de Paris e vice-diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica. Muito boa tarde, Dr. Líbio, é um prazer recebê-lo ao Salute. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, uma boa tarde. É um grande prazer estar aqui, participar do seu programa. Dr. Líbio, eu vou falar um pouco da iniciativa dessa História da Medicina. Me parece que esse livro é francês e tem um capítulo específico da História da Medicina aqui no Brasil, que foi escrito pelo senhor, é isso mesmo? Isso. É um livro francês, escrito pelos 2 autores que você citou, e a editora Ideias e Letras resolveu lançá-lo no Brasil, fez a tradução e me convidou para escrever sobre a história da medicina brasileira. Então foi feita uma pequena história da medicina brasileira com os fatos mais importantes da nossa história da medicina. É um livro que se dedica exclusivamente aos profissionais da área da saúde, de uma maneira geral, ou para o leitor de uma maneira mais ampla e restrita? Olha, esse livro eu acredito que seja interessante para qualquer um, porque ele tem uma característica interessante que ele faz uma abordagem da história da medicina como um todo, desde os primórdios, desde a época mais primordial até os nossos dias. E, além desse aspecto, ele enfoca de uma forma epistemológica. Epistemologia, na verdade, é uma visão crítica das teorias, das hipóteses, daquelas condições que são vistas pela ciência de hoje, pela ciência atual ou já descritas pela ciência. Então, isso é muito interessante. Então ele faz essa abordagem, depois faz de uma forma reflexiva uma discussão, aproveitando 4 casos da história da medicina e uma reflexão sobre esses casos, onde o leitor pode aproveitar a experiência desses fatos e tirar proveito disso. E no final existe uma cronologia dos fatos mais importantes da história da medicina, desde do segundo milênio a.C. até os nossos dias. Como surgiu a medicina? Eu li aquele livro, bastante, que é romanceado, obviamente, mas sobre a história dos barbeiros, que começavam a andar sobre aquelas comunidades e começavam a fazer algumas extrações de alguns dentes, aí a pouco precisava também amputar alguns membros. Isso é ficção ou de fato começou a acontecer lá perto do início das civilizações? Não, na verdade, essa figura, que é a figura do barbeiro cirurgião, é um ícone da medicina medieval. Ocidental. Anteriormente, desde a época dos egípcios, os babilônios, os gregos, romanos, chineses, etc., o médico ele exercia a medicina como um todo.
Só que na época medieval, na era medieval, no Ocidente, naturalmente, houve uma perda, digamos assim, da ciência após a queda do Império Romano e a desorganização da sociedade ocidental. E aí a medicina ela passou a ser exercida pelos monges nos conventos. Mas isso aconteceu apenas na era medieval e na era medieval cristã, porque o Ocidente era cristão. E nesse período, então, os monges exerciam a medicina através dos conhecimentos que eles liam de Hipócrates, de Galeno, que vinham lá da época da era clássica. E depois eles tinham os seus barbeiros para fazer na barba, porque o Papa havia proibido que os monges usassem barbas. E logo depois o Papa acabou recomendando, uma proibição entre aspas, que eles não exercessem atividades cirúrgicas, porque naquela época com infecções, com uma série de coisas, era algo que podia levar um indivíduo à morte inclusive. E o Papa não queria que isso acontecesse através dos próprios monges. E aí eles delegaram aos seus barbeiros o ato cirúrgico. Então a cirurgia, a partir desse período, mais ou menos a partir do século IX, décimo século, passa para a mão dos barbeiros, que vão ser chamados de barbeiros cirurgiões, e isso vai persistir no Ocidente até praticamente o século XVIII. No Brasil mesmo, nós tivemos os primeiros profissionais de medicina, eram barbeiros cirurgiões. Do ponto de vista da medicina oriental, da acupuntura sobretudo, a gente sabe que os compêndios, a Bíblia dos acupunturistas, chamada o livro do Ling Shu, que é um livro na verdade a tradução seria o pivô, né, a agulha pivotante, mais ou menos a grosso modo. E ele saiu das conversas entre o Imperador Amarelo, o Anti, com o seu médico. Naquela época, 5.000 anos atrás, já tinha um médico que era do Império, que era o Quipó. E aí dessa conversa acabou surgindo, e já tinha uma relação médico-paciente, e o imperador, naquela época, o Imperador Amarelo, queria aumentar a longevidade do povo, e aí começa a conversar com o seu médico. Tanto é que é um livro clássico. E pelo que o senhor está acabando de dizer, houve para o Ocidente, eu vou colocar desse lado aqui, tá? Houve para o Ocidente uma ruptura, um vale entre essa relação do paciente com os médicos, na época, de 5.000 anos atrás, para a idade medieval. A medicina, essa história oficial da medicina, leva em conta todas essas informações em relação ao Império Chinês? Sim, a medicina, na verdade, a medicina ocidental, porque nós podemos colocar a medicina ocidental, ela segue uma linha toda que vem desde épocas primordiais, digamos assim, abrindo um parênteses, a civilização como um todo, a civilização entenda-se como o momento em que o ser humano deixou escrita a sua história, né? Ela nasceu, pelo que se sabe, na Babilônia, na Mesopotâmia, no Egito, e a China, embora o homem estivesse lá há milênios antes, na verdade a história escrita, ela surge um pouquinho depois da era da Mesopotâmia. Mas a medicina ocidental, ela vai estar mais relacionada com o início, com a origem babilônica e egípcia, e depois, principalmente, fundamentada com a medicina grega, de Hipócrates, do que com a medicina oriental. O que acontece é que a medicina ocidental, ela nasceu... A medicina como um todo, não, digamos assim, abrindo um parênteses, não apenas ocidental ou oriental, ela nasceu desde que o homem está aqui na Terra. Porque a partir do momento que o primeiro ser humano se debruçou sobre o seu semelhante, na intenção clara de ajudá-lo, frente a um trauma, frente a uma doença, ele praticou um ato médico, né? Aliás, isso quem disse uma vez foi Mario Rigato, né? Que era um grande amigo já falecido. E então, nesse momento histórico, no momento inicial do Egito, Mesopotâmia, a medicina era exercida de uma determinada maneira que é chamada, o livro aqui enfoca isso, como medicina arcaica. Por quê? Porque era uma medicina não racional, muito embora empiricamente tivesse uma infinidade de atos corretos, adequados, porque de uma forma empírica chegou-se à conclusão de que várias condutas eram corretas. Os babilônicos mesmo, os egípcios faziam, por exemplo, cirurgia de catarata, faziam cirurgias superficiais, além de outros tratamentos clínicos. E o Imperador Amarelo, inclusive, ele mesmo exerceu a medicina. E ele, inclusive, não cita como foi feito isso, mas cita que um paciente foi anestesiado
na China naquela época e com sucesso. O que ele usou não é descrito, mas ele descreve isso. E a partir desse momento, a medicina vai se tornar racional quando Hipócrates, no V século a.C., ele coloca que as doenças têm uma origem natural. Os filósofos gregos colocaram o aspecto natural dos fenômenos, que eram colocados como sobrenaturais, os fenômenos da natureza, e o Hipócrates colocou que as doenças são naturais. A partir desse momento, a medicina é então racional, a medicina grega. O Dr. Líbio, existem algumas escolas, atenção, existem algumas escolas que falam que a Grécia teria, o umbigo da Grécia, a origem da Grécia estariam nas civilizações egípcias. E o que me chama a atenção em relação ao Hipócrates é que ele fala dos 4 elementos, como a medicina chinesa fala dos 5 elementos. O Hipócrates falava da importância da tomada de pulso, que é um método de diagnóstico fundamentalmente chinês. O senhor acredita nessa ligação, da possibilidade de os gregos terem bebido na fonte no Egito, por exemplo? Sim. Existem livros que colocam e que estabelecem essa relação, não apenas com a medicina egípcia, mas também com a medicina hindu. O juramento de Hipócrates, por exemplo, que nós fazemos, o juramento criado por Hipócrates, que todo estudante de medicina faz quando se forma, na verdade existe um juramento hindu que é muito semelhante e anterior a Hipócrates. Então o que acontece? É possível, os gregos, eles expandiram o seu império e eles ficavam na Ásia Menor. É possível que tenha havido uma interação nesse sentido, da medicina egípcia com a medicina grega. Agora, não existe uma prova exata disso, mas existem trabalhos interessantes que mostram esse aspecto. Então o aspecto da influência egípcia na medicina grega, existem trabalhos que mostram isso mesmo, e parecem bastante consistentes. Antes de eu fazer a pergunta do Paulistano, aguenta um pouquinho aí, Paulistano, já faço a sua questão ao Dr. Líbio. A Avicena existiu? Sim, a Avicena foi uma das grandes expressões da medicina árabe. A medicina, os árabes, a partir de quando Maomé estabeleceu o Islã, Maomé nasceu em 570, e o Islã passa a se desenvolver a partir do sétimo século, 630, e daí para frente, até 670, os árabes expandem o seu império. E os árabes acabaram vindo para a Europa, acabaram ficando, por exemplo, na Península Ibérica durante 700 anos. E, na verdade, os árabes, eles tiveram o grande privilégio naquela época de absorverem a cultura ocidental, da cultura ocidental, o que era interessante. Na medicina, por exemplo, eles absorveram os conceitos hipocráticos, conceitos de Galeno. E aí, vários médicos cresceram e proliferaram com suas contribuições a partir desse período. Avicena, por exemplo, foi um dos grandes médicos árabes do período medieval. Em relação à questão mitológica de Quiron, né, que era o grande deus da medicina e que acabou educando o filho de Apolo. De Apolo, né, passando todos os seus conhecimentos da medicina e tal, inclusive o Esculápio de Mercúrio, enfim, tem uma história mitológica e maravilhosa. Isso se estuda ainda em universidades? Bom, se estuda nas universidades que têm a história da medicina, né? Ou que tem professores que passam isso para os seus alunos, que aliás é algo extremamente importante. Na verdade, o Quiron era um centauro na mitologia grega. Isso. E o Apolo é o deus da medicina, o deus antigo da medicina. Mas segundo a própria mitologia, o seu filho, que era Asclépios, que era um mortal, ele, na verdade, ele exercia a medicina de maneira tão fluente e ele acabou aprendendo, como você falou, com o centauro todos os segredos da medicina, e ele começou, então, a chegar ao ponto até, segundo a mitologia grega, de ressuscitar os mortos. E aí, então, ele acabou fazendo com que os deuses achassem que o ser humano não podia fazer isso. Então, ele foi fulminado por Zeus. E quando isso acontece, o Apolo, então, fica com raiva disso e ele, então, é divinizado. Então o Asclépios se torna o deus da medicina. Deus da medicina. De Apolo deixa de ser o deus da medicina e o Asclépios é o deus da medicina. Por isso que no juramento de Hipócrates original, ele fala, juro por Apolo, né? E Apolo na verdade não é o deus da medicina depois, mas originalmente era o deus da medicina. É Asclépios para os gregos e para os romanos Esculápio. Quando eles assumiram a mitologia grega.
O Paulo de Santos, estamos tendo aqui uma verdadeira aula de medicina, aqui da história da medicina global. A gente vai falar ainda da história da medicina aqui no Brasil daqui a pouco. O paulistano pergunta se a medicina de Cuba se é verdade que em Cuba tem uma das melhores universidades de medicina do mundo. Não sei de onde você tirou isso, paulistano, mas é verdade isso? Bom, eu estive, inclusive, em Havana, há uns 5, 6 anos, fiz uma palestra lá, eu fui convidado para falar para a cirurgia plástica sobre história da medicina, porque lá os conceitos humanísticos são muito importantes. Na verdade, a Universidade de Havana é uma universidade importante, é uma universidade muito boa. Do ponto de vista de fazer um paralelo entre das melhores universidades do mundo, aí é um aspecto um pouco, tem que se ter um critério melhor. Mas os cubanos, eles se dedicam bastante ao estudo, talvez até porque, pela própria circunstância de estarem ilhados. Então, a maioria dos professores, por exemplo, tem PhD e etc e tal. Então, na verdade, os conceitos humanísticos dos cubanos são muito estreitos, são muito importantes, são muito valorizados, o que é um lado importante da medicina. O que eu soube, não sei como é que está hoje soube isso há algum tempo atrás, até por conta da briga com a indústria farmacêutica, etc., que o médico, o Esculápio lá em Cuba, passava uma receita de sais, que o paciente se dirigia à farmácia para misturar aqueles sais ali na hora, para produzir o medicamento, por conta até da falta da indústria farmacêutica lá. Essa realidade ainda persiste lá, doutor Líbio? Então, hoje em dia eles estão um pouco mais abertos. Nesse aspecto, o governo cubano abriu um pouquinho. Então, já havia aberto antes, pelo menos na parte de medicamentos, havia aberto esse aspecto. Mas eles têm realmente alguns laboratórios que trabalham, especialmente, por exemplo, com vacinas e essas outras partes, então trabalham formulando elementos lá mesmo. Agora, naturalmente, pelas condições que eles viveram e ainda vivem, né, do isolamento, etc., eles tiveram naturalmente que criar bastante coisa, bastante elementos, não apenas em medicina, como em outras partes também. Então isso acontecia de certo modo. Mas hoje em dia a Cuba está um pouquinho mais aberta nesse aspecto. Recebe medicamentos, etc. Beijo na Flor entrou agora à tarde, está dando boa tarde, beijo na Flor, boa tarde. A Ana está... o cirurgião plástico Dr. Líbio, professor de medicina, professor de cirurgia plástica, professor também de história da medicina. As pessoas que não estão conseguindo entrar no chat podem entrar como convidado, basta colocar um nome, pedir para entrar no chat, não precisa se cadastrar. Se quiser fazer alguma pergunta, entre como convidado, que é muito mais fácil, faça o seu cadastro depois para poder participar sempre dos nossos programas aqui no chat. Em relação à parte francesa do livro, Dr. Líbio, quer dizer, ele fala da história da medicina, inclusive do ponto de vista da França, ou fala globalmente da história da medicina como um todo? Não fala do ponto de vista da França, fala da história da medicina como um todo, realmente. E aborda a história da medicina desde os seus primórdios até o século XXI. O que é diferente nesse livro, e muito interessante, é que eles fazem uma abordagem, como eu disse no início, epistemológica, ou seja, fazem uma abordagem crítica e uma discussão, promovendo uma reflexão do leitor, naturalmente, em relação a alguns fatos da medicina. Então, eles utilizam fatos, por exemplo, existe um fato, por exemplo, que Semmelweis foi um indivíduo que, em 1846, ele descobriu que ele observou, primeiro, antes para chegar a essa conclusão, que nas enfermarias em que os médicos e os estudantes de medicina faziam os partos, a infecção pós-parto, naquela época não havia antibiótico, naturalmente, era muito maior do que naquela que as freiras faziam o parto. E ele percebeu o que existe de diferente nisso, além do que as freiras rezam mais, né? Na verdade, o que acontecia é que os médicos, os estudantes, após fazer o parto, eles iam dissecar os cadáveres das mulheres que haviam morrido de infecção puerperal, que era infecção pós o parto. E ele imaginou, será que as pessoas não estão transmitindo pela mão? Então ele propôs que todo mundo lavasse as mãos,
com água carbonada, exceto com água, enfim, com água morada, de maneira que as pessoas então tivessem menos chance de ter infecção. E isso realmente diminuiu sensivelmente a infecção. Mas os médicos da época, na verdade, eles usavam fracos, era um absurdo eles acharem que tinham que lavar as mãos. E um absurdo maior ainda chegou quando ele propôs que os pais lavassem as mãos antes de tocar nas esposas. E aí então ele acabou sendo expulso do hospital, etc., foi desacreditado, e embora estivesse certo, ele não foi creditado na época. Já em 1867, Lister vai criar a teoria da asepsia. Por que eles vão discutir nesse livro? Por que o Semmelweis não foi acreditado e o Lister foi? Então eles vão mostrar através de vários aspectos. Um dos aspectos que eles mostram é que Pasteur já havia mostrado a teoria microbial da doença. Então ele conseguiu, digamos assim, balançar um dos paradigmas médicos. Então, apenas para mostrar que eles colocam uma discussão muito interessante. Então, nesse livro, através de 4 fatos como esse, por exemplo, há outros, né? O fato da discussão de Pouchet e de Pasteur sobre a geração espontânea. Um defendia a geração espontânea, o Pasteur acabou por mostrar que a geração espontânea não existe. Então, através disso, eles motivam uma reflexão do leitor. Então, para o leitor, independente da área, para o estudante de medicina e para o médico, especialmente, esse livro é de grande utilidade. É muito interessante. E eu perguntei em relação à França, doutor Livio, porque a França foi a porta de entrada da acupuntura para o mundo ocidental. Foi o Soulier de Morin, que era um embaixador de Paris em Beijing, não é Pequim, em Beijing. Ele viu lá tanto é que a acupuntura é um termo latim, cunhado pelos padres, pelos jesuítas. A acupuntura não existe em termos chineses. Eu estudei chinês, estudei taoísmo com chineses. Você fala acupuntura, eles ficam olhando assim como, né? Agulha e fogo. Tem um termo lá que se fala em chinês que é agulha e fogo, que é a acupuntura. Então a transição foi pelo Soulier de Morin, que veio como cônsul, ele estudou medicina lá em Beijing, trouxe para Paris. Tanto é que os institutos de acupuntura mais tradicionais são localizados na França, em Paris inclusive. Em relação à história da medicina que estava colocada neste livro, que foi lançado no final do ano passado, em que o Dr. Líbio Martí Júnior é um dos autores, como é que o senhor conta a história da medicina aqui no Brasil? Dá para fazer um breve resumo? Bom, o que eu procurei colocar no livro, pelo que foi solicitado pela editora e pelo organizador dessa obra, foi colocar o aspecto da medicina brasileira desde o século XVI, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, até os dias atuais. Então nós abordamos de que maneira? Mostrando como era a medicina indígena. Depois, os primeiros profissionais de medicina foram os jesuítas, que acabaram atuando aqui. O primeiro mesmo foi o cirurgião Barbeiro, que veio com Cabral, né? Mas pisou e depois voltou, que era o mestre João. Mas depois vieram os jesuítas, depois vieram os cirurgiões barbeiros, enfim, nós mostramos esse aspecto dos primeiros profissionais de medicina. Depois, e a medicina como foi exercida desde os seus primórdios. Depois, os primeiros hospitais, como surgiram as primeiras instituições hospitalares no Brasil. Depois, como foi a pesquisa científica, como isso evoluiu no Brasil. Também como nasceu e como se desenvolveu o ensino médico no Brasil e como foi a regulamentação da medicina no Brasil. Em relação à história da medicina, o compêndio mais amplo de história da medicina brasileira é o compêndio do Licurgo Santos Filho, publicado em 1948, em 2 volumes, em 2 tomos, mas é um livro que está esgotado. Foi feita uma reedição parcial por ele mesmo, um pouquinho revisada, na década de 70, e depois esse livro também está esgotado. Existe um livro também que aborda a medicina brasileira de uma forma resumida, que é o livro de Pedro Salles. Mas, fora isso, existem abordagens, são abordagens parciais da medicina brasileira. Nesse livro, o leitor ele pode ter uma visão global e ao mesmo tempo bastante resumida da evolução da medicina brasileira. A Ana está perguntando quando foi feita a primeira cirurgia plástica no Brasil. A primeira cirurgia plástica no Brasil é uma pergunta muito interessante. Por quê? As primeiras faculdades de medicina no Brasil surgiram em 1808. Foram as faculdades de medicina da Bahia e a faculdade de medicina do Rio de Janeiro.
Então nós vamos saber da primeira cirurgia plástica realizada no Brasil a partir do momento que existe uma documentação. É possível que alguém tenha realizado uma cirurgia plástica no século XVI, XVII? É possível, mas nós não temos documento disso. De documentação, os primeiros trabalhos, as primeiras cirurgias relacionadas à cirurgia plástica que são citadas, elas datam de 1848, quando existem os primeiros relatos descritos na Faculdade de Medicina da Bahia, colocando trabalhos feitos sobre isso. Agora, dizer que esse foi realmente a primeira cirurgia plástica realizada no Brasil, não dá para se dizer, porque é possível que alguém tenha realizado uma cirurgia sem que tenha descrito. Porque isso apenas dizendo que a cirurgia plástica ela é muito ampla, ela é reparadora e ela é também estética. E as duas coisas se fundem. Então esses trabalhos começam a ser conhecidos a partir de 1848, são trabalhos que citam reparações através de lábio leporino, reparações em queimaduras, e aí vem uma série de trabalhos a partir desse período. É possível que outras tenham sido feitas. Atualmente, como é o ensino, como o senhor avalia, como o senhor aponta o ensino da medicina aqui no Brasil em relação às demais ensinos e formação de medicina no mundo, por exemplo? Olha, eu não conheço todas as faculdades naturalmente do mundo. Eu já fiz palestras, por exemplo, como eu falei, em Havana, eu já fiz palestra em Coimbra, em Portugal, já fiz palestra na Universidade do México, na Universidade Autônoma do México, já fiz palestra em Angola, e aqui em várias faculdades. Então, na verdade, no meu entender, eu acho que o ensino médico brasileiro é um ensino excelente. Por quê? Porque ele é um ensino abrangente, porque alguns países, melhor dizendo, não têm um ensino tão abrangente. O ensino é mais dirigido para as coisas do próprio país. Alguns países têm essa característica. A forma de ensinar, às vezes, é uma forma, em alguns países, por alguns métodos que foram criados um pouquinho diferente. O aluno tem digamos assim, uma liberdade maior, ou uma forma de ele aprender, digamos assim, entre aspas, por si próprio, com a orientação dos professores. E no Brasil nós temos um ensino de uma forma muito abrangente. Então eu acho que o ensino médico brasileiro está entre os melhores ensinos do mundo. Eu concordo plenamente. O senhor sabe, doutor Líbio, que esse programa aqui é um programa que visa o resgate das medicinas chamadas tradicionais pela OMS, inclusive pela Unifesp aqui, onde eu participei de alguns cursos em relação a mesas de discussão em relação a isso, e a gente busca o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a chinesa, e fazemos campanhas aqui abertamente para que a acupuntura, sobretudo, não seja uma exclusividade de nenhuma profissão, né? Nós defendemos uma universidade de acupuntura, nós defendemos um conselho regulamentador da profissão, para inclusive ter controle sobre biossegurança, qualidade profissional e de prática e etc. Posso falar que o senhor faz acupuntura também, que o senhor recebe, né? Já me submeti. O paulistano aqui está perguntando por que o Brasil não investe em medicina chinesa. Olha, honestamente, para falar sobre isso, eu não saberia dizer o investimento que é feito nesse sentido. Mas a medicina chinesa, já de tempos para cá, especialmente a acupuntura, etc., foram tidos como tratamentos realmente complementares, né? Foram aceitos pela medicina. Nós temos nos hospitais, inclusive, tratamentos dessa ordem, né? Então eu não poderia dizer por que o Brasil não investe em medicina chinesa. Talvez o aspecto seria, por exemplo, porque a nossa medicina, a medicina ocidental, falando de medicina tradicional chinesa, né? A medicina ocidental tem uma linha diferente. O que é ensinado nas faculdades é diferente. Então talvez esse aspecto, mas não é minha área para falar a respeito. Inclusive, doutor Líbio, uma das nossas dificuldades, né, na conversa em relação à medicina oficial é exatamente isso. Quer dizer, a gente estuda o taoísmo, que é um sistema filosófico, religioso também, mas filosófico sobretudo, em que se calca a medicina chinesa. E ela tem um pensamento muito mais, eu não gosto da palavra holístico, porque hoje fala-se muito em holístico sem conhecimento de causa, mas uma visão muito mais abrangente entre os antagonismos, das polaridades que regem o universo e tal, que praticamente Descartes, principalmente,
né, e Aristóteles também descartaram durante o seu desenvolvimento filosófico, que me parece hoje ser a grande base da filosofia ocidental da medicina. O senhor concorda com isso? Não, sim. Claro que sim. O aspecto, hoje em dia, a própria medicina ocidental e a própria medicina oficial, ela é muito mais universalista, digamos assim o termo, né? O risco seria mais universalista. Por exemplo, hoje em dia foram colocadas nas faculdades de medicina novas disciplinas, especialmente no lado humanístico, porque isso foi observado como uma importância extremamente grande, especialmente na última década do século XX. Então nós temos hoje, por exemplo, cuidados paliativos, é uma disciplina médica. Nós temos, por exemplo, tanatologia, é uma disciplina médica. Nós temos, em algumas faculdades, por exemplo, algumas outras partes, por exemplo, como a parte bioética, aliás, em todas as faculdades, desse lado também. Tudo isso demonstra o quanto é importante para o médico ter uma visão universalista do ser humano. Uma visão muito mais abrangente. E nesse campo também se inclui naturalmente os tratamentos complementares. No meu entender, eu vejo da seguinte maneira, de uma forma, aliás, parecida como era vista a escola de Alexandria. Em Alexandria proliferaram algumas escolas médicas. Alexandria surgiu depois de Alexandre Magno, né? E aí algumas escolas proliferaram. Então havia a escola empírica, a escola pneumática, a escola metódica e a escola eclética. Para não alongar o tempo, sem falar sobre as outras, mas a escola eclética, à qual pertencia Galeno, o grande médico da Roma antiga, que era grego, né, de Pérgamo, é uma escola em que ela deve usar os recursos todos que sejam passíveis de ajudar o doente. Então o médico tem que ter essa visão, ainda que ele não conheça, mas ele, na verdade, se aquilo está ajudando o doente, até mesmo, por exemplo, a oração, que é um aspecto extremamente importante. Para quem tem fé, por exemplo, é algo extremamente importante. E o médico deve saber valorizar esse lado do paciente. E as terapias complementares são o mesmo. Por exemplo, no que tange a medicina chinesa, o que nós podemos dizer é o seguinte: a nossa medicina, a medicina ocidental, ela nasceu desde os primórdios, como nós falamos aqui, de uma forma empírica. Hipócrates racionalizou, criando uma teoria, que é a teoria humoral das doenças, ou seja, havia os humores em equilíbrio, etc. Por isso que até hoje nós falamos que uma pessoa está de mau humor ou de bom humor. Hipócrates foi genial para a época, porque naturalmente ele racionalizou a medicina, mas essa teoria não estava correta. E ela vai sendo modificada e vai se modificar quando Morgani, Giovanni Battista Morgani, publica em 1761, após várias dissecções anatômicas e uma infinidade de cadáveres, ele publica um livro intitulado Sobre as Causas e Localização das Doenças, onde ele mostrava que os tecidos que adoecem dentro do organismo. E a partir do século XIX vem a teoria celular, pautada nisso, com vírus e outros tantos, e nós chegamos na nossa medicina, onde nós podemos entender o seguinte: a nossa medicina mudou algumas vezes. A medicina tradicional chinesa, pelo que me consta, ela vem há alguns milênios do mesmo modo. Então, acredito eu, se eles não mudaram, ela deve funcionar adequadamente. Agora que eu sou obrigado a falar, sou eu agora, doutor. Agora eu que tenho que falar. Obviamente que os princípios, né, do taoísmo, do yin, do yang, dos elementos e como é que se equilibra esses elementos, obviamente que continua tradicional e continua uma leitura rígida do ponto de vista da evolução tecnológica. Isso não houve uma evolução. Na minha pós-graduação em psicopatologia, a minha monografia é acupuntura e depressão. Como é que você se adapta dessa medicina tradicional a tratar de uma patologia praticamente moderna? Não dá para se falar em depressão há 5.000 anos atrás, lá com o Imperador Amarelo, ou com os indígenas aqui, que também usavam... Não havia sido descrita a doença. Mas havia, inclusive, eles faziam com espinhos aqui na América do Sul, entre os indígenas e tal. Eles tinham alguns contatos de estímulos com espinho, com galhos de árvores, pedras, etc. Quer dizer, então o que acontece? É uma leitura que a medicina chinesa tradicional pode fazer de umas determinadas patologias modernas. Eu concordo plenamente que não houve uma evolução, mas há possibilidade de uma adequação do conhecimento tradicional para as novas patologias que estamos enfrentando. Essa é uma posição particular minha.
A Ana fala o seguinte: fiquei sabendo que a estética facial com acupuntura corrige e previne rugas, tonifica a pele e dá um up. É verdade? É verdade, sim. Pode fazer isso. Aí ela pergunta o seguinte: você faz acupuntura para o rosto, melhorar a musculatura da face? Faço. Ou tenho que ir mesmo ao Dr. Líbio, se quiser fazer um up? Aí fica a sua decisão. Pode fazer as duas coisas, inclusive, né? Neto Palma acabou de entrar, muito bem-vindo, Neto Palma. E a Ana faz uma pergunta filosófica: o que é a beleza? A beleza é algo realmente bastante interessante. A pergunta, primeiro, é muito interessante. A beleza é algo difícil de se escrever. Por quê? Porque a beleza não é absoluta. A beleza não é um conceito absoluto. A beleza é um conceito relativo. E aqueles conceitos relativos, eles são difíceis de terem uma definição específica. Por quê? O que é belo, por exemplo, aqui, por exemplo, no Brasil, eventualmente em um país mais distante, não é. O que é belo hoje, no século XXI, eventualmente na Idade Média ou em outro período, não era. Então, na verdade, o conceito de beleza ele é um conceito relativo. Dentro dessa relatividade, existem fatores que podem ser colocados como fatores constantes, se nós quisermos filosofar um pouquinho sobre o tema. Por exemplo, o aspecto de uma pessoa ser saudável, por exemplo. Então, isso seria uma constante, talvez, para todos os povos e todos os momentos da história, sobre a beleza. Mas a beleza é relativa, ela tem um conceito relativo. Não dá para nós estabelecermos uma definição sobre algo que é relativo, né? E subjetivo também, né? Sim, relativo porque é também subjetivo. Subjetivo, né? Doutor Líbio, em relação aos 4 pontos em que tem uma visão crítica sobre a história da medicina, ou da interpretação da história da medicina, você poderia falar um pouco sobre eles? O que aventa alguma outra possibilidade de entendimento? Como assim? Quais 4 pontos? Esses 4 pontos. Tem 4 pontos aqui que o senhor falou. 4 casos, né? Não, são 4 casos da história da medicina. Existe uma infinidade. No livro, eles abordaram esses casos para servir como exemplo. Por exemplo, no caso de Pouchet e de Pasteur, os dois, o que houve? O Pasteur, ele queria demonstrar, entre outras coisas que Pasteur fez, né? Pasteur foi um indivíduo genial. Ele havia criado a teoria microbial da doença, etc. E ele demonstrou, ele conseguiu, digamos assim, demolir a teoria da geração espontânea. Porque, vamos abrir um parênteses, o que é a teoria da geração espontânea, né? Para saber. Os gregos, quando explicaram o nascimento do universo, o nascimento dos seres vivos, eles explicaram da seguinte maneira: os seres vivos nasceram aqui na Terra, por exemplo, aqueles que são da água estão mais ligados à água, os peixes, aqueles que são dos locais úmidos teriam nascido, por exemplo, dos locais mais úmidos, os anfíbios, os répteis, dos locais secos teriam nascido, por exemplo, os mamíferos, e dos locais mais quentes, as aves. Sim, mas como que eles nasceram de início? Por geração espontânea. Como é que apareceram na Terra? E depois, na evolução, não era usado esse termo por eles, mas com o avanço, eles desenvolveram a sexualidade para a reprodução. Mas os seres inferiores, no entender grego daquela época, os seres inferiores, como por exemplo pulgas, enfim, moscas, esses seres verdes, esses continuam até hoje nascendo por geração espontânea. Porque eles não tinham como explicar, por exemplo, que em um ambiente fechado apareciam pulgas, por exemplo. Então eles achavam que isso continuava existindo. E isso perdurou até Pasteur. Houve um indivíduo chamado Francesco Redi, no século XVII, que tentou demolir a teoria, porque ele observou, no quintal de casa ele havia matado uma cobra, e observou que naquela cobra surgiram vermes, etc. E em determinado momento ele viu que um verme estava virando uma mosca. E ele pensou: escuta, será que não é a mosca que veio aqui em cima, e não o verme que nasceu por gerações espontâneas da cobra? E ele repetiu a experiência, mas naquela época ele não conseguiu abalar a teoria. É o que eles explicam nesse livro, porque havia o paradigma da medicina, a norma da medicina de então, que era a geração espontânea. Quando o Pasteur vai fazer isso, ele vai se arvorar de uma série de princípios e principalmente de experimentos científicos. Ele faz um tubo em boca de cisne, e nesse tubo ele ferve um líquido com germes dentro, mata os germes, e aí então aquilo não consegue penetrar o ar. Mas o Pouchet fez uma experiência um pouquinho diferente, mostrando que o ar poderia eventualmente penetrar, que o problema era o oxigênio que ele estava alimentando por geração espontânea que ele estava dentro. E o Pasteur então demonstra isso de uma forma diferente. Eles mostram isso, eles mostram o que era importante: a tenacidade de Pasteur.
Então aqui nesse olhar, nessa visão epistemológica, eles mostram por que Pasteur conseguiu mostrar para a comunidade científica, e a comunidade científica resolveu então acatar o que Pasteur havia mostrado. Por quê? O seu método científico de demonstração foi mais eficaz. E a sua tenacidade em combater e lutar e mostrar que ele estava correto. O que me incomoda muito na teoria de Pasteur em relação, inclusive, a vírus e bactérias, principalmente bacteriano, né? A visão bacteriana, sabendo, por exemplo, que o nosso intestino não tem, né? Você falava antigamente flora intestinal, não é flora porque não tem nada a ver com vegetal, mas a microbiota intestinal, ela é muito baseada em um universo maravilhoso de bactérias, né? Que é o que faz toda a decomposição e a possibilidade do organismo, principalmente no intestino delgado, absorver os micronutrientes e tal, que vai ser o alimento do nosso corpo. Como é que seria? Seria um compartimento fechado da barriga para baixo, na questão da microbiota intestinal? Como é que o organismo controla essa proliferação de micro-organismos? Enfim. Bom, primeiro, Pasteur, na verdade, o que ele fez? Pasteur ele demonstrou que os germes eram capazes de produzir doenças, porque os germes já eram conhecidos quando se descobriu o microscópio, no século XVII, mas ninguém fazia a relação dos germes com doenças. Então Pasteur demonstrou esse aspecto, e aí a partir de então começou-se a procurar as causas das doenças. Então Koch vai descobrir o germe da tuberculose e assim por diante. Em relação a esse outro aspecto, o que existe na verdade no intestino, como em outras partes do nosso corpo, é uma simbiose e um equilíbrio. Os germes, eles permanecem lá, o organismo não precisa controlar isso. Quem está controlando são os próprios germes. Por quê? A hora que os germes proliferam um pouquinho mais, os outros estão combatendo. Então eles estão em equilíbrio sempre. Por exemplo, se uma pessoa tiver uma ingestão de um alimento que seja contaminado, ou seja, que tenha muitos germes, ele vai ter uma infecção. Porque ele aumenta significativamente o número de germes no determinado local, como se fosse uma guerra. Tem uma guerra que está em equilíbrio. Então eles estão guerreando e ninguém ganha, sempre empata. Se colocar mais gente naquele exército, então acontece isso. Ou, se uma pessoa toma um antibiótico, por exemplo, inadequadamente, e mata um determinado tipo de germes, então pode provocar uma diarreia também. Por quê? Porque destrói uma parte do germe e os outros proliferam. Apenas é um equilíbrio que acontece. A Ana fala, pelo jeito o doutor gosta de filosofia, e gosta, né? Sem sair pela tangente do subjetivo, o paulistano pergunta o que é ser feio. O que é ser feio? Já se falou da beleza. O feio é o, digamos assim, é o antagonismo da beleza. Então, se a beleza é relativa, o feio também é relativo. Aliás, isso a própria filosofia, a própria poesia já coloca esse aspecto. Então, na verdade, o que é feio e o que é bonito é algo extremamente subjetivo e extremamente relativo. Existe, claro, como eu falei, alguns critérios dentro disso, que são critérios digamos assim, de padrão, como, por exemplo, a saúde, e etc. e tal. Mas o feio, a feiura também é um aspecto relativo, em geral. O que é feio para nós pode não ser feio para outros. Então esse é um aspecto também relativo, também subjetivo. Sobre os outros 4 pontos, né? Além dessa visão crítica, epistemológica de Pasteur, por exemplo, qual seria um outro ponto que o senhor poderia destacar no programa de hoje em relação a um aspecto crítico sobre a história da medicina, doutor? Então, no livro eles colocaram 4 fatos. O primeiro fato foi o de Semmelweis, mostrando por que Semmelweis, que mostrou que o Lister mostrou 20 anos depois, por que a teoria dele não vingou que estava correta. Então eles discutem isso aqui, no livro é discutido. Segundo, Pasteur. Porque Pasteur, então, colocado junto com o Fouché, consegue mostrar que ele estava correto, e estava mesmo, né? Porque a comunidade científica aceitou isso. Um outro que eles colocam que é muito interessante, é recente, é algo extremamente recente. Antigamente, não é tão antigamente assim, até pouco tempo, se acreditava, por exemplo, que a úlcera, uma gastrite, estava relacionada com uma série de coisas. Entre essas coisas, por exemplo, o alimento que a pessoa ingere, o fato da pessoa ter um biotipo mais ligado para aquilo, o estresse, enfim, uma série de coisas. E na década de 70, 2 médicos
o Warren e Marshall, eles conseguiram mostrar, e isso demonstraram na década de 80, que há uma bactéria que causa esse problema, quer dizer, a gastrite. 80% dos casos é provocada pelo Enterobacter pylori. Isso é um aspecto extremamente importante, eles discutem isso. Por quê? Hoje em dia se fala muito de medicina baseada em evidências. Talvez vocês tenham escutado sobre isso. O que é medicina baseada em evidência? É algo que foi criado por dois canadenses em 1992, dizendo que o médico deve se pautar sempre numa evidência clínica para aquele que ele está fazendo. Olha, no meu entender, nenhum médico com M maiúsculo, ao longo da história, teve uma conduta que não fosse uma evidência, pelo menos, para ele. Né? Então, na verdade, o que acontece nesse sentido? Olha, o que eles citam aqui como um paradigma da medicina, entre aspas, da época de Pasteur, é a evidência de hoje. Então, segundo Claude Bernard, o grande médico francês do século XIX, pai da fisiologia moderna, ele dizia o seguinte: dans la médecine, c'est comme l'amour. Il n'y a pas jamais ni toujours. Quer dizer, a medicina é como o amor. Não existe o sempre e nem o nunca. E ele também frisava: a medicina é a ciência das verdades passageiras. E isso acontecia antes e vai acontecer hoje em dia. Então, o que eles demonstraram como o Helicobacter pylori, que provoca a gastrite, para a comunidade científica da década de 80, agora, recentemente, era um absurdo. Porque todo mundo estava tratando uma gastrite com leite naquela época. Eles mostraram que era só tomar um antibiótico que resolvia a maior parte das gastrites, como se faz hoje em dia. Então esse livro, ele mostra todos esses aspectos e aproveita esses fatos, alguns, para dar essa demonstração, para fazer uma discussão e fazer algumas reflexões. É fantástica essa explicação, sobretudo dessa visão um pouco mais humanística e das evidências que são muito mais humanas. Eu entendo, embora leigo, entendo que a ciência médica está muito mais ligada, além das biológicas, a humanas do que as exatas, né? Tanto é que eu falo que a acupuntura é uma arte terapêutica, porque a gente adequa, de acordo, você pode pegar duas pacientes, duas pessoas com uma sintomatologia muito parecida, com enxaqueca, por exemplo, mas de origem absolutamente diferente. A gente vai fazer um diagnóstico pelo pulso, fazer uma anamnese um pouco mais histórica desse paciente, pode ter funções absolutamente diferentes. E o tratamento é absolutamente diferente, porque vai depende do paciente. O senhor acredita que a medicina caminha para a individualização do tratamento das pessoas nesse sentido? Não, sem dúvida, sem dúvida. Caminha e muito. Porque o que ocorreu em relação à medicina, digamos assim, no século XX, houve um lado muito positivo do século XX, que foi todo o avanço tecnológico, especialmente da medicina não invasiva. Isso foi algo realmente fantástico, todos nós desfrutamos hoje em dia. Mas houve um preço pelo avanço tecnológico, foi o excesso de crédito na tecnologia em detrimento da relação humana. Mas isso foi muito bem visto no finalzinho do século XX, especialmente na última década, com vários congressos, como o de Estocolmo, por exemplo, em 1992, onde se chegou à conclusão do que seria o ideal do médico para o século XXI. O ideal do médico para o século XXI é aquele médico, na verdade, segundo se concluiu naquele congresso, que é um médico hipocrático. Um médico que olha o paciente dessa maneira, como um todo e de uma forma individual. Porque o indivíduo existe como doente. Existe a doença, mas o médico tem que tratar o doente especificamente. Então hoje, as disciplinas que foram engajadas nas faculdades de medicina, elas todas novas disciplinas, como as que eu citei aqui, cuidados paliativos, etc. e tal, elas objetivam esse lado. O que o governo objetivou, o que o MEC objetivou, foi valorizar o lado humano. Por isso que o conhecimento da história da medicina é tão importante para o médico, para o estudante de medicina, que vai ser médico, porque ele pode observar essas reflexões que estão contidas nesse livro e tirar outras tantas do mosaico infinito que é a história da medicina. Esse aqui não é um assunto dedicado exatamente à história da medicina, nem à sua especialidade, doutor Líbio, mas a Ana pergunta por que esse aumento enorme de pessoas com câncer no nosso século. Olha, o aumento, talvez, do número de pessoas com câncer no nosso século, talvez esteja relacionado aos seguintes fatores. Em primeiro lugar, o aumento, talvez, dos fatores cancerígenos. Por exemplo, substâncias novas que são colocadas nos alimentos, que
que podem eventualmente induzir ao câncer, e outros elementos tantos que podem aparecer. Mas eu acredito que também o que acontece naturalmente, o aspecto da medicina diagnóstica precoce. Então é possível que antigamente houvesse também os casos de câncer e muitos, mas não fossem diagnosticados. Então hoje em dia existe um diagnóstico precoce, consegue-se avaliar, por exemplo, o paciente com câncer mais precocemente. Então o fato do diagnóstico mostrar de uma forma mais abrangente mostra naturalmente um problema que também existia antes. Mas eu acredito que os fatores cancerígenos também tenham aumentado. Agora, vale lembrar também um outro aspecto importante. A longevidade do ser humano aumentou significativamente, de uma forma geral, nas últimas décadas. Consequentemente, vivendo mais, a pessoa tem mais chance de apresentar novas doenças. Então, muitos tumores que a pessoa não apresentaria, que morreria por outras doenças que a medicina hoje trata, naturalmente ela vai apresentar depois. Concordo plenamente com o caso, tem nem indiscutível que o Dr. Líbio está falando. Lembrando que a medicina chinesa fala que existe um ciclo de geração e um ciclo de repressão no pentagrama dos elementos, cada elemento tem um órgão. Qualquer disfunção por hipertonificação ou por hipotonificação de determinado órgão, você vai ter um problema com proliferação descontrolada de células, que talvez seja por aí também uma das explicações para a gênese do câncer, né? Dos tumores. Dr. Líbio, muito prazer recebê-lo, um dos autores da História da Medicina, o livro da Ideias e Letras. Qualquer livraria encontra esse livro? Qualquer livraria encontra, está nas livrarias em geral, então se encontra assim. Eu gostaria apenas de citar, aproveitar, né, que esse livro foi uma concepção muito feliz da editora Ideias e Letras, e vem sendo muito útil, né, nessa lacuna, nesse espaço, para o leitor, regra geral. A edição brasileira foi organizada por Mário Fábio dos Anjos e a revisão dos termos médicos foi feita pelo Dr. José Marques Filho. E um dos autores, Líbio Martiri Júnior, que nos deu o prazer dessa entrevista. Se alguém quiser algum contato consigo, Dr. Líbio, tem algum site, algum e-mail, algum telefone que você queira deixar para os teleinternautas? Meu site é libiojunior.med.br. libiojunior.med.br. Líbio Júnior, Líbio com Y, é isso, né? Líbio.med.br. Eu agradeço ao Dr. Líbio, falando que as portas do Saúde, você praticamente deu uma aula aí da história da medicina para mim e para todos os internautas. Eu agradeço muito sua atenção, sua participação, deixando a porta dos Saúdes realmente aberta aí para novos lançamentos, quando tiver alguma novidade clínica, médica, e estamos aqui à disposição. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui, um grande prazer realmente, um programa interessante, uma visão diferente, muito interessante. A Ana está dando parabéns aqui, o Neto Palma contou uma piada aqui, quer ouvir? Vamos ouvir. Passando álcool na mão, você fica imune às várias bactérias, bebendo então fica indestrutível. Neto Palma, a gente não precisava disso. A Ana está dando os parabéns, obrigado a Ana, ao Neto Palma, ao Paulistano, ao Taroba e outras pessoas que estiveram no site. Os que participaram, que não conseguiram mandar perguntas, entrem na próxima vez como convidado. Na semana que vem eu vou receber uma pessoa que está escrevendo um livro sobre micromeridianos na orelha, que faz parte também do pavilhão auricular, faz parte da medicina tradicional chinesa. Vamos ver do que se trata. Então, boa semana a todos, até a próxima segunda, às 16 horas, quando o Taroba não atrasa muito, o que é raro. Boas semanas a todos, obrigado pela participação e audiência. Até lá.